Olá, boa noite a todos. Sou a professora Selma Carlotto. É um prazer estar aqui com vocês, enorme estar aqui com vocês. Hoje o nosso tema será proteção de dados, Lei Geral de Proteção de Dados. Aqui eu estou aguardando o professor Marco Sêmula, que é da área de segurança da informação. Somos os dois colegas na Fundação Getúlio Vargas. E eu estou aqui convidando o professor. Só tentar localizar aqui o colega da área de segurança da informação. Marcos, se você tiver aqui, se você puder também mandar aqui um convite que eu não estou conseguindo te localizar, solicitar para eu te colocar aqui na nossa conversa. Ótimo, Marcos, eu já vou te chamar então aqui para nossa conversa. Já te localizei. Olá, Marcos, boa noite, tudo bom com você? Olá, Sandra, tudo bem com você? Tudo bom? Tudo ótimo. Nesses tempos aqui de pandemia, vamos conversar de um tema tão importante que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Bom, Perfeito. eu sou professora Selma Carlotto, muitos aqui já me conhecem, professora de trabalho, sou professora da FGV, de MBA. O Marcos Sêmula também é professor da FGV, de MBA, mas da área de segurança da informação, risco e governança. Se você pudesse apresentar aqui para nossos espectadores, Marcos, antes da gente começar nossa conversa, onde teremos inclusive um sorteio de um livro, do meu livro de compliance trabalhista hoje. Ótimo, nada como uma live com sorteio, né? São lives diferenciadas. É Bom, para é animar a live. muito bom. Deixa eu me apresentar a todos então. Meu nome é Marcos Sêmula, eu de fato sou professor de MBA da Fundação Getúlio Vargas já há 20 anos, né? E eu tenho outras atividades que de alguma forma corroboram com o tema que a gente vai falar aqui, né? Eu sou sócio de Cybersecurity da UI. Sou mentor da Endeavor, diretor do Founder Institute, que é uma aceleradora de startup, e investidor anjo de startups. Então, uma série de atividades que acabam se encontrando ao redor da proteção de dados, e nesse caso de hoje, da proteção dos dados pessoais, né? Objeto da nossa conversa. Ai, ótimo. E a gente se conheceu na FGV e começamos fazendo algumas lives, palestras juntos, e estamos aqui. Inclusive, hoje eu entrei pelo perfil Infodireito do Trabalho e um tema muito importante hoje é o compliance trabalhista. Eu sou autora da obra Compliance Trabalhista e em breve, meu livro era para sair essa semana, mas com tantos feriados aqui antecipados em São Paulo, eu acho que o máximo, o mais tardar a primeira semana de junho estará aí nas bancas, estará aí na LTR, em outros sites, o meu livro de Lei Geral de Proteção de Dados com enfoque nas relações de trabalho. E eu acho importante a gente falar exatamente da questão, entre muitas questões que a gente vai falar aqui hoje, do teletrabalho, que é aquele feito de forma remota por meio de ferramentas de comunicação e informação, o que dá um pouco de aso ali às questões de invasões, de cybercrimes, de hackeamento de dados. E ali o que acontece? A empresa tem que ter toda uma cautela no compliance trabalhista, porque, na verdade, a Lei Geral de Proteção de Dados ainda não entrou em vigor, ela entrará em vigor, no meu entender, em breve, em agosto de 2020, que é o prazo, inclusive, inicial, não tão inicial, porque a gente já teve uma prorrogação, o prazo inicial seria fevereiro de 2020, já foi prorrogada pela Lei 13.853 para agosto de 2020, aí a gente já teve vários projetos de lei, e agora o PL 1179, que visava aqui a prorrogar em um dos seus incisos toda a LGPD para janeiro de 2020, ele foi aprovado no Congresso apenas com a
prorrogação das sanções administrativas para agosto de 2021. Mas a LGPD entrando em vigor nesse prazo ali que a gente tem da Lei 13.709, que é o prazo que a gente tem atualmente na LGPD. Temos a medida provisória, a 959, mas é uma medida provisória, que pode nem ser votada no Congresso Nacional. Na minha opinião, realmente essa MP não será votada e a gente estará com o cenário de LGPD em vigor a partir de agosto de 2020 e as sanções a partir de agosto de 2021. E a gente vive num país onde a gente tem uma alta judicialização. Se a gente olhar a GDPR, lá a gente tem muitas sanções administrativas. Já nos Estados Unidos, a gente tem várias ações ali também coletivas, como aconteceu com a Uber, que acabou sendo condenada em 148 milhões de dólares, entre outras. E no Brasil, hoje, a gente já tem, inclusive, nas relações de consumo, algumas condenações, como da Drogaria Araújo, que foi condenada em quase 8 milhões de reais. Porque nas relações de consumo, a gente já tem o Marco Civil da Internet, a gente já tem o Código de Defesa ao Consumidor. E o empregado que está ali trabalhando de sua casa de forma remota, usando as tecnologias de informação, de comunicação, ele está tratando dados de clientes. Logo, a gente já tem aí um risco. E por meio de compliance trabalhista, nós podemos tolir, podemos evitar ações, não apenas na justiça do trabalho, mas mesmo na justiça comum. Porque se ocorrer um vazamento, um incidente causado por um empregado que está ali tratando dados, a gente já tem ali a possibilidade de demanda, tanto individual como coletiva, inclusive o PROCON já está recebendo denúncias com base no Marco Civil da Internet. E não digamos quando a gente tiver LGPD em vigor, também com a alta judicialização que a gente hoje vive nas relações do trabalho, ainda mais no momento de Covid-19. E, Marcos, você concorda comigo com a vigência? Qual é a sua opinião? Que realmente não será votada MP? Qual é a opinião que você tem quanto a esse cenário? Olha, eu como não sou advogado e não conheço os detalhes dos instrumentos citados, né, todo o trâmite, os artifícios que existem, os artifícios legais que existem para influenciar a data de vigência, eu prefiro me restringir à observação de que, independente da postergação da LGPD, nenhum tempo do mundo será suficiente para a empresa que não colocar esse tema na sua prioridade. Né? Verdade. A lei ela existe já há 2 anos praticamente, e você vê hoje uma reclamação generalizada de que precisa de mais tempo. Gente, se essas empresas não começaram nada há 2 anos, não vai ser ganhando mais 2 que vai fazer elas começar. Então, elas daqui a 2 anos, imaginando que a lei seja prorrogada em 2 anos, o que é utópico, mas imagina que seja, né? O que vai mudar na maturidade do mercado brasileiro para essas empresas que teriam ganho mais 2 anos de prazo, se elas não começaram nada há 2 anos atrás? Né? Então, eu prefiro acreditar, especialmente considerando o aspecto cultural do brasileiro, que é melhor que nós todos sejamos forçados a buscar conformidade pela imposição de uma lei vigente. Então, eu gosto muito do conceito que eu acabei associando agora numa palestra que eu fiz, do antifrágil da privacidade. Qual é o conceito do antifrágil, né? Se nós agora não postergarmos a lei, ou postergarmos muito pouco, exigindo que as empresas se virem nos 30, né, para tentarem se proteger e cumprir as prerrogativas da lei, elas acabarão mais resilientes, mais maduras, mas por força da exigência. É como o menino que está no parquinho de areia e ele bota a mão na terra e lambe. E aí a mãe fala, meu filho, isso aqui é sujo. De fato é sujo.
mas ele acabou exposto a uma ameaça que, se não fizer mal para ele de imediato, vai torná-lo mais forte, mais resiliente, né? Então, eu acho que se nós deixássemos que as empresas experimentassem a obrigatoriedade da lei agora, as fariam muito mais maduras em pouco tempo. Eu gosto Com disso. certeza. E, na verdade, um mapeamento do fluxo de dados na prática, se for uma empresa de maior porte, demora mais de um ano já. Então, Muito, assim, a gente já está atrasado. muito. Ainda que a vigência seja para 3 de maio de 2021, como está ali na MP 959, ainda que ela seja votada, que eu entendo que não será, que essa não é a intenção do Congresso, ainda mais pela votação que a gente teve ali no PL 179, as empresas já estão atrasadas. É. Porque uma adequação, ela é demorada, são vários passos para uma adequação. Você tocou num ponto que me lembrou agora de um assunto que eu queria falar para vocês todos. É que é o seguinte, por uma razão que eu não consigo definir, há um grupo muito pequeno de pessoas, e obviamente de empresas, porque empresas são feitas de pessoas, né? Que tenham de Uhum, fato se debruçado na lei para entendê-la, né? verdade. Eu lido com empresas de grande porte, com pessoas de alto nível, gabarito, que contratam consultorias multinacionais, e você se depara com um total despreparo e desconhecimento do que se trata a lei. Agora Quando. imagina as empresas de menor porte, Pois Marcos. esqueça. Então, assim, o que eu percebo? Que a gente precisa dar um choque nesse pessoal, a gente precisa que o mercado tome esse choque. É preciso que essa lei entre em vigor para obrigar essas pessoas a se debruçarem sobre o problema e não acharem que, número um, é uma lei que não vai ter relevância. Dois, não acharem que é uma lei ou uma conformidade que se cumpre com meia dúzia de cláusulas contratuais, que não será, Isso que né? muitos acham. Que É acham que é só incluir muitos. cláusula de contrato. Exatamente. Totalmente errado. Você tem que mapear todo o fluxo de dados, minimizar, ver É, ali a finalidade de cada tratamento, senão você não vai é. estar se adequando. LGPD não é só incluir cláusula, a Não. hipótese de tratamento. Muitas vezes não é nem consentimento, como muitos entendem que para tudo é consentimento. Exato. Pelo Consentimento é o contrário, perigo. O consentimento é o perigo. Mas sabe o que é o isso? pior É, perigo. é a simplicidade do ignorante, né? E eu estou usando a palavra ignorante em toda a sua amplitude, por desconhecer aquele tema, né? Então, por desconhecimento, você lendo só os headlines das notícias, você fala, olha, eu estou a par da LGPD, eu preciso pedir consentimento para todo mundo, para empregado, para terceiros, para fornecedor, para cliente. Aí demanda da área jurídica um termo bonitinho, né? Com um consentimento genérico. Até porque Não vai ter não, valor, o não vai consentimento tem ter que ser valor inequívoco, nenhum. E destacado, um opt-in para exato, cada finalidade, exato. ainda que a gente tenha ali como hipótese de tratamento, como é o caso das relações de trabalho no processo seletivo, que a gente não tem outro fundamento, uma obrigação legal ou É, regulatória, execução ainda do contrato, ainda assim você vai ter que fazer tudo de forma granular. é. Uma finalidade, um opt-in. E você E em sabe, outras situações, ah, pode falar. pode falar, tá? Não, e você Não pode sabe, falar. Sandra, que existe um outro risco aí, que nós não podemos ainda afirmar o tamanho dele, que é a interpretação dos magistrados. Porque, repara bem, vamos pegar o seguinte cenário. Imagina que alguém, um titular, um cidadão brasileiro, faça uma denúncia à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que a propósito não está estabelecida ainda, mas um dia estará, né? E essa autoridade vai fiscalizar as duas empresas que foram denunciadas. Imagine que numa delas ele bata a porta e pergunte: eu gostaria de falar com o DPO. E essa empresa diga assim: DPO o quê? Eu não sei do que se trata, né? É. E aí a autoridade diz: olha, trata-se de uma lei que você deveria ser capaz de demonstrar conformidade. Você nunca leu isso? Não, eu nunca li. O meu negócio estava em pandemia, eu quebrando,
Eu botei toda a minha energia no meu Aí que a empresa vai capital. quebrar de vez. Botei muita energia no meu capital, na minha linha de produção e desculpa, eu vou me inteirar, né? Essa é uma resposta da empresa A, tudo bem? Não há Uhum. justificativa, mas há uma história por trás de não ter feito nada. Agora imagina o cenário da empresa B. Por favor, tem um DPO? Ah, tem, claro, está aqui o DPO. Você pode me apresentar os seus ROPAs, seus registros de tratamento de dados? Posso. E aí ele pega os ROPAs, estão todos eles apontando legalidade baseada no consentimento. Aí vai ver o consentimento, são consentimentos similares àquela procuração genérica, né? Concedo a Sim. Sandra todos os direitos para me representar a qualquer tempo, sobre qualquer assunto, né? O que não vai ser O, válido, o exatamente. que, o que, que esse fiscal pode até interpretar? Olha, eu tô percebendo uma má fé de vocês, né? Você se diz preparado, diz que tem um DPO, que tem os ROPAs, mas vocês estão agindo com má fé, vocês estão criando estão usando um termo de consentimento viciado. Talvez essa situação, aos olhos do magistrado, e eu não sei te dizer qual será, mas pode interpretar que a empresa B, que fez muito mal feito, esteja numa situação pior do que aquela que não fez nada. Você entende? A questão é que, na verdade, a questão pode, como você havia até uma vez, a gente estava conversando, comentado dos pares, na questão da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Agora, quando a gente está falando do magistrado, às vezes um está julgando um processo de uma empresa, o outro está julgando outro processo, a gente ainda tem ações na Justiça do Trabalho, temos ações na Justiça Comum. Quando a gente está falando de um incidente em cima de dados de empregados, a gente vai estar falando ali de relações de trabalho. Agora, Uhum. quando você está falando de relações de consumo, vai ser na Justiça Comum, quando você está falando de dados do cliente. Então, eu acho que vai ficar realmente bem complicada a situação. E Ah, hoje, é. o Supremo Tribunal Federal já está numa cultura da LGPD. Sim. Ainda que a LGPD não haja entrado em vigor, a gente viu o julgamento na questão Uhum. da medida provisória 954, Dos dados de onde foi, saúde, né? sim, onde foi o compartilhamento de dados ali, na verdade, dos titulares com o IBGE. Exato. Nessa situação, o STF levou em consideração não apenas a Constituição Federal, os princípios constitucionais que a gente tem ali já, que são princípios fundamentais protegidos pela nossa LGPD, a vida, a intimidade, a honra, a vida privada, a própria inviolabilidade do sigilo de dados, como o mais interessante é que já levou em consideração os princípios da finalidade e necessidade que estão na Uhum. LGPD antes mesmo desta entrar em vigor. E até uma pergunta que a Josiane Coelho está fazendo, vocês acham que enquanto a NPD não for criada, a função da LGPD não vai ser levada a sério? Então, a questão é que hoje, mesmo antes da LGPD entrar em vigor, a gente já tem ações quando a gente está falando de relações de consumo. A Netshoes fez um acordo de R$ 500 mil, eu mencionei a situação da Drogaria Araújo. Quanto tempo a Drogaria Araújo levou para conseguir juntar quase R$ 8 milhões? Foi condenada em Minas Gerais em R$ 8 milhões por condicionar ali o desconto ao CPF. Então, a gente já prevê no Brasil uma alta judicialização. Não é só a questão da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, porque ao mesmo tempo que a gente pode ter uma sanção da Autoridade Nacional que ainda não foi criada, que aí o Marcos até está acompanhando, a gente pode também ter, na mesma situação, uma condenação no judiciário, uma reparação civil, um dano moral e material pelo mesmo fato gerador. E a lei entrando em vigor em agosto, a gente vai ter um problema, que realmente já muitos sindicatos, quando a gente está falando principalmente de relações de trabalho ativos, Ministério Público do Trabalho, poderão entrar com ações coletivas se a empresa, que a gente chama de controlador, que é responsável solidário, inclusive, com o operador, que é quem está tratando os dados por ordem ali do controlador, ela não estiver adequada à LGPD. Dando um exemplo, num processo seletivo em que você coleta informações desnecessárias, você já não está de acordo com a LGPD. Já ali
você está ofendendo a LGPD porque você tem que minimizar. Tem a questão da finalidade. Às vezes, perguntas que são consideradas discriminatórias porque não seriam necessárias naquele caso concreto, para aquela função. Você vai ter que fazer ali uma ficha praticamente para cada função, porque uma pergunta que é possível num determinado caso concreto não vai ser possível no outro. Aqui né? exemplificando, você pode, num processo seletivo, perguntar a idade, verificar se a pessoa é menor de idade, quando você está falando de um trabalho noturno, perigoso, insalubre, porque a própria Constituição Federal, para a proteção do menor, ela proíbe o trabalho do menor de 18 anos em horário noturno, insalubre ou perigoso. Agora, em um outro caso, você não poderia pedir essa informação. Então, a gente tem que sempre estar ali minimizando, pedindo o necessário para a finalidade concreta e nunca tratar dados com fins É, discriminatórios. tem razão. Eu queria voltar para o ponto de Azociane, que eu queria dividir um comentário com vocês a respeito da NPD, tá? A Sim, autoridade nacional, ela tem um papel importante para a lei em si, que é o papel de interpretar a lei e regulamentar a lei, preenchendo lacunas de interpretação para que ela tenha efetiva aplicabilidade no mercado, né? É um dos papéis. O outro papel é educar o mercado. E o sim, terceiro papel é de fiscalizar e eventualmente multar. Então, esses papéis, eles têm a sua importância na linha do tempo. Não faz sentido uma autoridade multar sem ter educado. Não faz por isso sentido que ela. está sendo postergada a parte das sanções, exatamente, porque ela não foi nem Exatamente. criada. E eu Exatamente. concordo totalmente aqui. Não faz sentido educar se ela não regulamentar com as interpretações. Então, nós estamos no Brasil totalmente atrasados, né? A autoridade nacional, ela já está em vigor, ela está em vigência. Deveria ter sido já É criada, não verdade. foi. Né? Desde dezembro de 2018, na verdade. Exato. E olha só, eu vou me aventurar numa área que é de vocês, que é o jurídico, né? Imagina, se a lei entra em vigor em janeiro e as sanções só em agosto, pode passar a falsa impressão para as empresas de que elas têm até agosto para fazerem o trabalho, porque afinal de contas, as punições só viriam em agosto. Mas como você disse muito bem, uma vez que a lei entra em vigor, o cidadão continua com os direitos dele. E ele pode exercer esses direitos em vários fóruns, né? Nas relações comerciais, nas relações de trabalho, etc, etc. Então, isso vai gerar um certo gap, né? Provocado por esse descasamento da falta da NP, da falta da regulamentação, da educação e da fiscalização. Né? Então, eu andei falando em algumas palestras que, ao mesmo tempo que a NPD tem um papel importante e estratégico, a gente não pode depositar toda a carga de sucesso da LGPD nela. Com Né? certeza. Então, eu gosto muito da ideia de uma autorregulação, de uma espécie de que, enquanto o mercado não conta com a NPD, que representantes do setor privado, do setor público, possam se organizar e anteciparem interpretações, para pelo menos iluminar um pouco o caminho, sabe, Sandra? Que o caminho está meio Uhum. escuro. E a super lanterna da NPD não está ligada ainda. Então, por que a gente não pode coletivamente tentar iluminar com vela esse caminho, né? Para não ficar todo mundo no escuro? Essa é o meu conceito, é o que eu apoio. Sim, e a questão é que, assim, a gente tem uma lei, a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, ela tem por base, na verdade, não é uma cópia, mas se inspirou na Acho GDPR, exato. Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia. E o que é que acontece? Tem muitas lacunas na nossa legislação que estão ali preenchidas até na GDPR, nos estudos, e a gente, na verdade, pode até usar esses estudos naquilo que é compatível aqui com a nossa Constituição Federal, nos princípios, a gente pode utilizar aqui
no Brasil, no nosso ordenamento jurídico. Nas próprias relações de trabalho, a possibilidade de usar o direito comparado em situação de lacuna. Claro. E tem vários estudos, quando você está falando, tem um grupo de trabalho que se chama Working Party 29, que é o grupo de trabalho do artigo 29. Esse grupo de trabalho ele foi criado, na verdade, pela Diretiva 95 do 46, que na verdade até já foi a segunda fase, que a gente antes ainda teve lá na União Europeia uma convenção a 108, aí veio ali a Diretiva 95/46, que foi revogada pela GDPR. E o mais interessante é que tem um grupo de trabalho que fez estudos sobre todos esses institutos, sobre a diferença entre um operador e um controlador, sobre o relatório de impacto à proteção de dados, que é o DPI, lá, a avaliação de impacto, tem estudos sobre consentimento, tem outro com todas as hipóteses de tratamento, execução do contrato, consentimento, legítimo interesse. Então, assim, a gente tem alguns estudos da União Europeia que podem servir de base aqui no nosso país, que inclusive são os estudos que eu acabei ali usando mais como referência na minha obra que está para sair de Lei Geral de Proteção de Dados. E, por exemplo, nas relações de trabalho, ali já o consenso já tem orientação, tem até a guideline agora atualizada, a 5/2020, era a diretriz 259 do Grupo de Trabalho do artigo 29, agora atualizada pelo Comitê Europeu de Proteção de Dados, e ali fala que quando você tem uma relação de trabalho, você tem um desequilíbrio de poder. Logo, a base legal de tratamento, a melhor base de tratamento não seria o consentimento, porque existe ali uma subordinação. Quando você está falando de relação de emprego com o empregado, então a sugestão é o tempo todo o quê? Você tentar colocar ali o tratamento com base na execução do contrato, com base na obrigação legal, que é o caso aqui que a gente tem, por exemplo, do E-Social. Então, a gente tem ali já estudos que vão nos auxiliar e que tem total compatibilidade aqui com o nosso ordenamento jurídico, com a questão do consentimento lá, eles já sabem que há uma fadiga do consentimento, que o consentimento ele pode trazer a revogação, por isso que eu falo, ele pode ser a primeira hipótese de tratamento ali do artigo 7º para dados pessoais, 11 dados pessoais sensíveis, mas eu coloco sempre em último lugar. Quando muitas vezes existe até um interesse maior por parte do titular, que é o caso, como a gente falou, do processo seletivo, uma relação de consumo, mas ainda aí tem que ter toda a cautela, como você havia falado, da granularização, que este seja realmente inequívoco, que ele demonstre, na verdade, uma liberdade de escolha sem qualquer punição, ou seja, para ele ser válido, você tem que ter todos os cuidados. E as empresas, elas têm que entrar nessa cultura de proteção de dados. Na verdade, elas têm que passar a incorporar essa cultura a partir de hoje, senão, com uma ação coletiva, uma surpresa, ali um desconforto da empresa, vamos dizer, com um sindicato. O sindicato, nas relações de trabalho, pode entrar, por exemplo, com uma ação coletiva, assim como o Ministério Público do Trabalho. Isso pode tirar a sustentabilidade das empresas. E ali depois, claro, ainda temos a questão da autoridade nacional, mas a autoridade nacional ela vai ajudar em muitas questões, como de regulamentação, por exemplo, empresas de menor porte. Como você falou, você trabalha com empresas de maior porte, mesmo assim, muitas ainda não estão adequadas. Imagina as menores. E elas não estão nessa cultura. É complicado. Só mais um comentário aqui. Lá na União Europeia, a gente tem ali uma diferenciação, mas é quanto ao registro de tratamento. Eu já ouvi falar que não se aplica a LGPD na União Europeia para empresas com menos de 250 trabalhadores. Está errado. O que não há é obrigatoriedade ali do registro das atividades, que é diferente. E ainda assim, lá na própria GDPR traz as exceções, que são os dados pessoais sensíveis, quando você tem ali uma lesão aos direitos fundamentais. Então, em quase todas as situações, a gente vai ter ali a necessidade desse registro. Inclusive, nas relações de trabalho, eu digo mais do que o registro, a gente tem um relatório de impacto, que é uma ferramenta de compliance que vai minimizar ali os riscos
É um plus no registro de atividades, na verdade. E Não. quando você traz ali dados pessoais sensíveis, você está tratando dados pessoais sensíveis, como acontece nas relações de trabalho, você vai precisar desse relatório, que é o que já acontece na União Europeia, e inclusive está no estudo ali que trata a avaliação de impacto. Relações de trabalho, um dado desequilíbrio de poder, precisamos de um relatório de impacto. E aí, até ter o relatório de impacto, Marcos, o caminho a percorrer é muito longo. Você tem que É, fazer todos os passos. mas sabe, Sandra, eu assim, reconhecendo as É uma. limitações. Ah, desculpa. Imagina. É, não, desculpa. Você sabe que entendendo as limitações, Selma, da, do brasileiro, né? Da cultura brasileira, de postergar, de procrastinar, e reconhecendo com detalhes a dificuldade que é desenvolver um modelo de conformidade, porque eu estou fazendo mais de 60 projetos, né, de LGPD, eu estou convicto de que se 5% das empresas forem capazes de demonstrar alguma coisa lá em janeiro, estou falando nem de agosto, em janeiro vai ser muito. Tá? Então, o fato é, o tempo já está curto, não dá para fazer muita coisa, mas é preciso demonstrar boas intenções, é preciso demonstrar uma visão de plano, né? Uma visão de etapa um, 2, 3, mesmo que essas etapas demorem muito. Enquanto essas etapas não forem todas cumpridas, a sua empresa vai estar exposta reputacionalmente, vai estar exposta judicialmente, vai estar exposta até mesmo comercialmente, porque é possível que empresas de outros países não queiram fazer negócio com a sua empresa porque ela não está ainda aderente a uma lei que cuida de um assunto tão relevante globalmente, que é a privacidade. Mas precisa começar, gente. Não dá para ficar se escondendo e botando o elefante debaixo do tapete, porque não dá para esconder esse elefante. Ele está no meio da sala, tem que encarar ele, entendeu? E o quanto antes encarar, melhor. Encarar, documentar, porque repara bem, Selma, o que acontece? Não adianta mapear fluxo, não adianta contratar DPO, não adianta ter o relatório de impacto, não adianta definir as bases legais, não adianta definir o tempo de retenção, a volumetria dos dados. Se isso tudo não estiver alimentando um sistema de gestão contínua de privacidade. Porque, gente, Uhum. quando essa lei entrar em vigor, o que se espera? Que o telefone comece a tocar, que o e-mail comece a chegar dizendo: eu sou um ex-funcionário, quero exercer meu direito ao esquecimento. Aí você faz o quê? Você convoca uma reunião com a área de TI, a área de RH, a área de negócios, para discutir o pedido do Marcos Sêmola? Não, porque serão dezenas ou centenas de pedidos. Né? E aí, esses pedidos vão gerar É um processo complexo. vão gerar vários tickets internos. Por quê? Porque se o Sêmola foi um ex-funcionário, trabalhou naquela empresa há 10 anos, o pedido dele, que é um pedido legítimo, tem que localizar todos os bancos de dados que têm meus registros. Tem que localizar documentos impressos. Tem que descobrir se todos esses registros são passíveis do exercício do meu direito ou se todos eles ou alguns deles estão protegidos pela legalidade de alguma base. Então, gente, Uhum. é muita análise para se É. fazer A gente tem a de questão um. aí da prescrição também, que Ainda tem, alguns dados podem ser ali resguardados pelo período né? da própria lei, É, permite prescricional. exato. Então, repara, é uma máquina. Assim, eu estou tentando encontrar aqui um exemplo, né, de produto beneficiado que quem consome acha que é só aquilo, mas não sabe o que está por trás para fazer aquilo acontecer, né? E é como a LGPD. Exercer o direito de um titular é muito mais complexo do ponto de vista operacional.
Então, Mas por isso que a empresa tem que estar, não só implementar ali a LGPD em todos os passos, como estar numa cultura da LGPD. O é, compliance aqui na LGPD é a cultura empresarial que tem que partir da alta administração, todos têm que estar treinados de LGPD. Na verdade, realmente é complexo. É aquela questão, se a pessoa ainda pede a eliminação dos dados e o tratamento é com base na execução do contrato. A empresa não pode eliminar os dados. é, No caso, por exemplo, de uma empresa de telefonia, um financiamento imobiliário, não tem como nessa situação, porque o tratamento não foi com base no consentimento. Se você não fez ali todo o mapeamento inicial, vai ficar muito complexo quando chegarem as solicitações dos titulares com base nos seus direitos. é. Toda empresa que realmente não tiver se adequado, ou já estiver ali numa cultura de LGPD, pelo menos em fase de adequação, quando ela entrar em vigor, vai ter muita dificuldade. É. Como eu falei, Vai, muitas vão sofrer com condenações e ali vão gastar duas vezes, Marcos. Vão é, gastar é, uma condenação, principalmente no judiciário, e depois, porque no caso, vamos dizer, da NPD, ainda pode advertir, tentar ali, tem outras sanções. Tudo bem, que na reincidência pode até suspender ali, com os vetos presidenciais que a gente teve ali, a atividade por um período de 6 meses de tratamento, ou atividade relacionada ao tratamento. Então, que são sanções piores ainda da NPD, se ela verificar que a empresa não está tentando se adequar, que não está ali numa fase de adequação, se a empresa ela esconde, por exemplo, como já acontece nos Estados Unidos, várias condenações, até também na União Europeia, mas no caso dos Estados Unidos a gente também tem judicialização, além das sanções administrativas. E é. aí o que acontece? Você esconde por um tempo ali o incidente, vai ser muito pior para a empresa, vai ser muito mais caro. Sem dúvida. A gente só não tem certeza de como essa onda de fiscalizações vai ocorrer, porque, convenhamos, a NPD ela não deve ter a capacidade de fiscalização em massa. É possível que ela Sim, adote uma postura reativa mediante denúncia. Mas isso não significa que o judiciário não seja ou não será acionado pelos próprios titulares. Eu quero meu direito. Eu mandei um e-mail lá para a empresa da Selma, já passou o tempo prescrito para eles me responderem, eu quero judicializar, eu quero acioná-los. Né? E aí a empresa vai ter dois trabalhos, né? Trocar o avião com o avião no ar, né? Trocar o motor com o avião no ar, e ainda na enxurrada de defesas que ela vai ter que fazer. Né? mas é o que vai acontecer aqui no Brasil. É, Já teve ação do Ministério Público do Distrito Federal, que eu falei, a LGPD ainda não entrou em vigor. Já no Distrito Federal, o Ministério Público entrou com ação contra a Vivo, inclusive porque solicitou o relatório de impacto. Imagina quando a LGPD estiver em vigor, que a gente vai efetivamente ter relatório de impacto, quem vai regulamentar ali também vai ser a NPD sobre o relatório. A partir dali, a gente vai ter uma alta, te garanto, judicialização aqui no Brasil, Marcos. né? E hoje o problema é que, com a pandemia, os empregados estão em casa, fazendo ali atividade remota, tratando ali dados de clientes o tempo todo. Então, já existe um risco maior ali de um incidente de segurança da Aham, informação. aham. O Sem risco dúvida. já é maior. Aliás, vamos falar um pouco disso, porque é a parte que eu mais gosto. Né? Um requerimento da lei é que a empresa controladora e a operadora têm que proteger os dados. Né? Uhum. Não subestimem a capacidade dos hackers. Esses grupos são organizados, são globais, eles têm motivos para investirem tempo e dinheiro na prática hacker, porque existe uma economia hacker que hoje já superou 300 bilhões de dólares. É uma economia que movimenta mais dinheiro do que o tradicional tráfico de cocaína, por exemplo. Né? E esses grupos hackers vão atentar contra as empresas com o intuito de chantageá-las. Porque uma vez que a lei entre em vigor, a LGPD, e haja uma denúncia, essa empresa ela vai ficar exposta publicamente, reputacionalmente, ela é O que inclusive vai contra o programa obrigada, de integridade totalmente. ela inclusive, a lei prevê que a depender da natureza do incidente, ela tem que ir a público em veículo de grande circulação
anunciar o evento de quebra de segurança, e isso vai destruir valor. Ela vai ou destruir valor reputacional, ou ela vai ter que pagar o resgate do grupo hacker, que roubou lá milhões de registros Porque daquela o prazo empresa. aqui, Marcos, não temos ainda uma regulamentação, mas na União Europeia o prazo é 72 horas para ver essa 72 horas. comunicação. Então, no Brasil, Aqui a diz gente que não sabe qual prazo é, vai fixar a MPD, exato. mas pode ser que use por analogia o mesmo prazo que está lá na GDPR, que é de É o que eu, 72 horas é o que apenas. eu acredito, é o que eu acredito. Então assim, existem muitas lacunas, né? Eu quero aproveitar e falar de uma coisa que eu estou fazendo agora, que é pro bono, né? Que é o seguinte: mais uma vez, considerando aquele conceito do antifrágil, né? De você se desenvolver pela exposição à ameaça. Então, que a lei entrar em vigor agora é uma ameaça para as empresas, eu não tenho dúvida que ninguém se organizou para isso. Mas eu vejo vantagem nisso, que é a vantagem do antifrágil, se expor mesmo, se expor e ganhar know-how, ganhar anticorpos, vamos dizer assim. Agora, o que eu acho? O que eu estou fazendo agora? Eu estou produzindo um curso no Udemy, ou no Udemy, como alguns chamam, gratuito. É um curso para ensinar LGPD, que eu chamo de LGPD executivo, né? Aceleradores de conformidade. Qual é a intenção desse negócio, Selma? A intenção é municiar o cidadão para que ele possa entender os seus direitos e procurar exercê-los. Porque se toda pessoa que entrar numa farmácia se recusar a dar o CPF quando o caixa pede em troca de um desconto, essa farmácia vai parar para pensar, gente, o que está acontecendo? Que está todo mundo Alguma se coisa está errada. recusando, né? Então isso vai despertar o interesse deles. Se É que esses os dados meios... são muito caros, as pessoas Exato, dão os dados de graça. Hoje, dado é exato. bem mais valioso. Até a questão, você falou dos cyberataques hoje, que a gente tem esses grupos que agem mais do que no caso, você está falando de um tráfico, no exemplo que você deu. Por quê? Pelo valor dos dados, na É, verdade. E é bom que a LGPD entre em vigor, inclusive, porque isso vai trazer mais segurança, porque as empresas vão correr ali, porque sempre tudo que é adiado, você deixa para a última hora, sempre você vai atrás das suas prioridades, e a empresa está exato. correndo um risco muito grande. Nessa questão, por exemplo, do empregado ali trabalhando de forma remota, ele não tendo uma orientação, tendo ali um phishing na questão dos e-mails, um vírus que entra numa máquina, a empresa tem que usar uma VPN, tem que ter ali o máximo de mecanismos de segurança É, para é, ali resguardar os dados de é. empregados e de clientes. Até no Então, compliance trabalhista, você resguarda, como eu falei, dados de clientes, porque o empregado que está num departamento comercial trata dados de clientes. Um departamento de vendas, um empregado que está no RH está tratando dados de empregados. Então, e se a lei entrar em vigor, a empresa ela vai acabar se adequando naquela questão da segurança desde o início da arquitetura do negócio com o Privacy by Design, uhum. que é um dos principais princípios que a gente tem aqui da área de segurança da informação, e ela vai, na verdade, se proteger até na questão de um prejuízo maior. Não é só no prejuízo por uma demanda, uma ação individual, coletiva, uma sanção da NPD, porque ela também terá um prejuízo muito grande se ela perder seus dados. Claro, Então, claro. é um resguardo para a empresa. É, sem dúvida. E é por isso que eu acho que a gente, ao invés de ficar dando murro em ponta de faca, a gente tem que encontrar uma maneira diferente de provocar o estímulo social, o estímulo empresarial nessa corrida da conformidade. É Que uma se, duze- corrida. eu acredito que se 250 milhões de brasileiros descobrirem que existe uma lei, que essa lei confere a eles direitos, e que se eles particularmente forem empresários, empreendedores ou líderes empresariais, eles têm também corresponsabilidade, e que o problema não é contratar apenas uma pessoa para fazer cláusula, mas é uma visão holística, incluindo o aspecto legal, né? Isso Uhum. talvez gere o desconforto que eu quero gerar. Porque eu acho que assim, a educação
ela liberta, né? Tem muita Sim. gente e muita empresa acomodada por puro desconhecimento. Se elas entenderem seu papel, direitos e deveres, elas podem ter uma conduta diferente, proativa. Se os cidadãos, da mesma maneira, entenderem seus direitos e começarem a exigi-los, no menor exemplo possível, que é da farmácia, comprar um Dorflex, aquilo pode E para gerar onde os seus dados vão, quando você dá isso, seu CPF, isso. podem ir Aquilo para pode um gerar plano de saúde. um ciclo virtuoso, né, da contaminação positiva, que é uma coisa, Selma, muito parecida com o que a gente já começa a ver na área de sustentabilidade. Tem jovens e pessoas que, quando vão consumir um produto, um fast food, preferem a rede A em detrimento da B, porque a Internet, vocês estão me escutando? Marcos? eu estou com a sua imagem Marcos, você congelada. sumiu. Não sei se fui eu que sumi ou se foi você que Acho que sumiu. foi você, acho que foi você. Então, Ah, fui eu. então, então, então assim, eu vou convidar todo mundo que está aqui, tem 17 mil pessoas assistindo a gente, tá? Eu sempre aumento um pouquinho, viu, Sal? Eu convido a todo mundo a estudar melhor a LGPD. Eu não estou me referindo a ler a lei, porque isso possivelmente vocês já fizeram. Mas pegar uma visão como a que eu pretendo dividir com vocês, com todo mundo, com todos os cidadãos, que é uma visão prática e funcional do que é essa lei aplicada. Uma visão Uhum. holística end-to-end, tá? Isso aí deve estar no ar em pouco mais de 10 dias. Recebi hoje a comunicação da Então vai Udemy de ser que... junto, Marcos. Meu livro vai ser junto com esse seu curso. Então, Vamos vamos fazer passar uma a dobra... cultura aqui da LGPD de proteção de dados para os nossos É, espectadores, nossos alunos, é nossos importante. leitores, da FGV aqui, Sem que é dúvida. indispensável, porque isso você tem que saber, inclusive, os dados não são da empresa, do controlador, eles são de quem? São do titular. E Exato. poucas pessoas sabem que são donas dos seus dados, É isso aí. que é até É, um dos princípios da LGPD, é, autodeterminação informativa. É é. a devolução, o objetivo principal da LGPD, qual é que é? A proteção à privacidade e devolução dos dados para os seus verdadeiros donos, Donos, seus verdadeiros exato. titulares. E aí É você isso. fica tão feliz quando você tem um desconto, quando Tá você pagando tem um caro, desconto né? que você ofereceu os seus dados. Tá pagando uma conta cara. Vamos fazer o Ah, seguinte, cara. faltam acho que 10 minutos. Quer dar uma olhadinha nas perguntas? Deve ter mais alguma coisa aí. Olha, o Eu tenho, na GED. verdade, acompanhado, alguns vão Ah, concordando, alguns perguntando, eu tenho realmente acompanhado. Deixa eu, até só para não me esquecer, claro. eu estou sorteando a primeira edição do meu livro. Um dos critérios é o print exatamente aqui da tela com o livro. Além disso, seguir o perfil do Marcos no LinkedIn, o meu no Instagram e o Infodireito do Trabalho, Selma Carlotto, Infodireito do Trabalho no Instagram e Marcos Sêmula na rede profissional dele, que é o LinkedIn. Isso. Aí eu estou sorteando esse livro da primeira edição do Compliance Trabalhista. Também semana que vem vamos ter a segunda edição ampliada e logo o LGPD. Como é que você vai sortear isso, Selma? Na verdade, quem vai fazer aqui o sorteio vai ser o Jetson do Infodireito do Trabalho. Ele vai ver se Ah, realmente tá. a pessoa está seguindo o seu perfil no LinkedIn, o meu no Instagram e o perfil do Infodireito do Trabalho. Tá. E ali a pessoa também vai tirar foto, vai fazer o print agora, colocar no Stories, e aí ele, verificando que a pessoa preencheu todo o requisito, já ela ganha o sorteio. Legal, Estou legal. fazendo hoje. Acho ótimo. Alguém perguntou sobre o link do curso. O link não existe, tá? Porque a Udemy está aprovando para botar no ar. Assim que tiver, eu vou anunciar lá no meu LinkedIn, tá? É Marcos Sêmola. Não tem mistério, não tem homônimo. Bom, Selma, você que controla muito bem essas lives, cuidado aí com o horário de fechar, que dura 1 hora, né? Sim, sim. Não, eu coloquei aqui do lado um relógio Tá. já para a gente não Você quer perder fazer horário. Ainda um. temos 10 minutinhos.
Você quer fazer Eu acho que você saiu do ar. responder alguma pergunta? Então, estou vendo aqui se tem alguma pergunta, se alguém tem Tá alguma bom. pergunta. Mas, assim, aqui, na verdade, a gente está no perfil do Infodireito do Trabalho, por isso que, em alguns momentos, Marcos, eu acabei indo para a questão do Do direito, compliance trabalho trabalhista, dos perfeito, claro. empregados. Eu acabei dando, por essa razão, um enfoque um pouquinho maior aqui na nossa Tá. conversa, nosso direcionamento às relações de trabalho. E, principalmente, porque a gente está com, realmente, hoje, muitos trabalhadores muitos com vínculo empregados e não apenas ali no teletrabalho, à distância, assim, exercendo sua atividade de forma remota e utilizando-se ali dos meios de comunicação, a Zoom, e tem que ter todas as cautelas ali de senha também, para você, não pode compartilhar com qualquer pessoa ali, você cria uma sala de reunião, a questão também ali da informática, da VPN, todas essas questões. Você teria alguma sugestão, Marcos? Você sendo da área de segurança da informação, ligada aos cuidados que os trabalhadores que estão, tanto os trabalhadores ali autônomos das suas casas, como os empregados com vínculo, que estão trabalhando também ali de forma remota, para as empresas terem cuidado ali, para terem uma segurança maior no tratamento dos seus dados, até contra que os cyberataques, que a gente estava falando, que ali o crime organizado, ele é hoje um dos mais pesados que a gente tem. E você pode perder todos os dados da sua empresa, dos seus clientes. A LGPD protege os dados da pessoa natural, mas não apenas até os dados das pessoas naturais. Você pode perder ali tudo por um ataque hacker. Sem dúvida. Olha, quando se fala de segurança em trabalho remoto, existem várias dimensões que podem ser observadas. Eu vou me prender agora, até pelo tempo, naquelas que podem ser mais efetivas, tá? A primeira coisa é que você tem que evitar que o seu computador, possivelmente do trabalho, que agora está na tua casa, ele não seja compartilhado. Então, aquela coisa de deixar a família usar não é uma boa prática. Outro fator importante é que o fato de estar em casa com o computador da empresa não dá a você o direito de fazer uso dele para outros fins. Então, não instale nada extra, porque tudo que você puder instalar ali extra pode representar uma ameaça. Uma outra coisa muito importante é o seguinte: é muito comum que nas empresas hoje haja uma espécie de controle do que você está acessando, né? E isso é uma proteção. Quando você está na sua casa, esse controle pode não ser mais eficiente. Então, é importante que o funcionário, o empregado que está em casa, não baixe a guarda, ou seja, não tome risco que ele não tomaria se estivesse no trabalho, como abrir qualquer e-mail, executar qualquer programa que venha anexado, porque a exposição da empresa e dos dados que você, como funcionário, manipula para a tua empresa, podem estar em risco provocados por uma falha de comportamento sua, né? De se expor mais por estar num ambiente doméstico, onde, a princípio, você se sente mais seguro. Então, para mim, é isso. O foco é conduta do usuário. E então ali é importante, falando até do compliance trabalhista, você passar tutoriais para os trabalhadores com todas as condutas que esses trabalhadores devem ter, aditivos nos códigos de conduta também da empresa, regulamentos empresariais, inclusive com sanções, quando o trabalhador desrespeitar as condutas que são passadas pela empresa. Então, a questão orientativa, que vai dar o resguardo para a empresa, e também você ter normas realmente com previsão de sanções pelo descumprimento destas. Claro. É indispensável nesse momento, porque senão o risco da empresa vai ser muito maior com os empregados trabalhando à distância, de forma remota. Sim. Porque a maioria está ali, utilizando meios telemáticos, a maioria. E aí que existe o risco maior, e principalmente questões de higiene social, Marcos. Exato, né? Principalmente. O phishing é muito perigoso, né? O phishing tem sido uma ameaça muito eficiente nos dias de hoje, né?
são Principalmente espécies. ligada em segurança com a Covid-19, estão passando Exato, bastante isso. explorando cada vez mais esse tema, né? Porque assim, o indivíduo está muito sensível a esse tema. Então, há uma instabilidade emocional. Isso faz com que o funcionário fique mais desatento e passe a acreditar mais facilmente nas coisas, né? É mais fácil você acreditar que estão fazendo uma campanha para os velhinhos do asilo que estão com Covid do que estão sorteando o ingresso para o Rock in Rio. Então, o tema é um tema muito humano, né? E isso faz com que as pessoas se As exponham pessoas mais. sensíveis, e aí ela vai lá, abre um e-mail, acabou, entrou, infecta o vírus, entra na máquina, infecta a sua máquina e a empresa se prejudica. É, é, E aí a exatamente. LGPD entrando em vigor, e não é, como a gente falou, só a LGPD quando a gente fala de relações de consumo. Por isso que eu falo que o compliance trabalhista até atua preventivamente quando a gente está falando aqui de relações de consumo, de relações na área civil, na esfera civil, porque os empregados é que estão tratando dados de clientes o tempo todo. É. Mas Você tem toda a razão. Assim, é um desafio multifacetado, né? Multifacetado. E eu acho assim, eu tô adorando a mobilização que os advogados estão tendo ao redor do tema segurança e privacidade, né? Porque não existe uma sociedade organizada com boas práticas sem o aspecto legal, né? Os contratos, as garantias e até porque você tem que se ater aos princípios ali, todos da LGPD, a interpretação jurídica, a própria lei, ela tem por objetivo a proteção dos direitos fundamentais, na questão de hipótese de tratamento, quando você mapeia fluxo de dados, os dois andam juntos aqui. é, Não tem como, direito e segurança da informação. tem Eu acho razão. que ninguém, não sei se alguém tem alguma pergunta mais aqui. Vocês têm alguma pergunta para nos fazer? Entenderam tudo direitinho? Estou vendo que hoje estamos com poucas perguntas, algumas que a gente já, inclusive, solucionou, que fizeram aqui no chat. Bom, Marcos, obrigada, então, pela nossa conversa mais uma vez. Foi ótimo, Aqui a viu? gente interagindo direito com segurança da informação na LGPD, um tema hoje indispensável É, e que todos têm que aprender. Como você falou, tanto os titulares têm que saber dos seus direitos, como as empresas têm que estar em compliance com a LGPD e se adequar a esta norma, elas adotarem essa cultura de LGPD, senão elas vão ter prejuízos. Isso tem, pode falir uma empresa, pode fechar é as isso. portas de uma Tem, empresa. tem toda a razão. Selma, olha, eu adorei a experiência mais uma vez, mas o mais importante não sou eu gostar, nem você. É o pessoal que está nos assistindo aqui às Com 8 horas da certeza. noite, né? Então, pessoal, dá um sinal para a gente se valeu a pena essa conversa ou não. Dá aí um comentáriozinho, um coraçãozinho, porque aí a gente faz O duas coisas, né? coraçãozinho está tendo o tempo todo. A gente está, tô vendo aqui do lado, está tendo bastante É, coraçõezinhos o tempo todo. ah, tá. Mas o importante é ter esse feedback. A gente pode montar outra, mergulhar num ponto específico, né? Mas também é o seguinte, Selma, na medida certa, porque o que tem de live agora enchendo o nosso saco é ou não é? Então a gente tem que É escolher verdade, gente. bem e produzir alguma Por isso coisa que que eu seja escolhi esse tema, diferenciada. que eu acho que hoje é tão importante. Eu escolhi esse tema que é tão. Não só porque eu ministro os aspectos jurídicos aqui da LGPD, e escrevo sobre isso, porque é um tema hoje indispensável, urgente. Todos estão atrasados. Essa é Uhum, a verdade. tá. É, tem razão. Selma, eu peço desculpas, eu vou sair para um outro compromisso. Agradeço a É, todos já deu nosso vocês. horário aqui, 8 horas da noite. Agradeço a todos vocês presentes. Obrigado pelo convite de novo. Obrigado ao Infodireito do Trabalho, que nos hospedou hoje, né? E eu prometo mandar o link para vocês do curso assim que ele estiver no ar. Combinado, então, Marcos. Eu também compartilho com os alunos. Muito Obrigado, obrigada. querida. Boa Fica noite, com tá? Deus. Tudo Obrigada de mais bom. uma vez por outra live. Nada, foi um prazer. O Tá prazer foi bom. Boa meu. Fica com noite. Deus. Tchau, Tchau, tchau. Boa tchau. noite. Tchau, tchau.